Obrigada, doutor Paulo Braga, pela mensagem aí, né, de acolhida e de boas-vindas. Bom, para abrir o primeiro congresso de Direito Recuperacional, Falimentar e Empresarial da OAB Campinas, um tema palpitante, importante, sobre o qual todos queremos saber mais, né? O cenário econômico brasileiro e internacional para 2023, sob o olhar do meu colega, que é uma grande referência, né, no setor, com quem tive o privilégio de cruzar numa das grandes redações desse país, Carlos Alberto Sardenberg, que é jornalista, comentarista econômico, colunista, âncora também na Rádio CBN. Muito bem-vindo, Sardenberg, carinhosamente chamado de Sarda, né? entre os colegas. Chega mais por aqui, doutor Fernando Pompeu. Para compor a mesa, então. Bom dia a todos. Faço das minhas palavras as da Natália e do Paulo. Saúdo a todos. Agradeço pela presença. Fico muito feliz de ver esse auditório cheio, né, importante, para nós debatermos temas de grande relevância do direito recuperacional, falimentar e empresarial. Começando agora o congresso, acho que muito alinhado com esses temas jurídicos que nós teremos hoje, nós iniciaremos com uma palestra sobre economia, né, para falar sobre o cenário econômico que nós esperamos, tanto para o Brasil quanto para o mundo nesse ano de 2023. Um ano muito desafiador. Nós já temos 2 anos e pouco de pandemia, né, pós-pandemia. Tivemos muita impressão, entre aspas, de moeda, né, dólar, euro, real, para salvar as empresas, para salvar também as pessoas físicas. E com esse grande aumento de moeda circulando, veio a inflação, né? E agora o grande desafio dos governos é fazer com que se consiga controlar a inflação. Como? Né? Subindo juros, para quê? Para tirar dinheiro de circulação e aí você conseguir tentar baixar a inflação. Mas se você sobe juros, você começa também a quebrar bancos. Então é um cenário bem desafiador que nós temos pela frente, nada melhor do que contar com os pensamentos aqui, com a experiência do Carlos Sardenberg, né? Todo mundo conhece, âncora, jornalista de grandes redes, que veio a brilhantar o nosso evento de hoje. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Carlos, para a sua exposição. Bom, bom dia a todos, bom dia, Fernando, bom dia aos presentes aqui da mesa. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, eu fiquei assim bem impressionado, né, quando a gente começou a conversar. A ideia era que eu fizesse uma apresentação online, mas depois conversando com os patrocinadores não, com os promotores, advogados e tal, e eu vi que era um pessoal tão entusiasmado, tão animado, e um público tão interessante, e palestrantes tão importantes, que eu falei, quer saber, eu vou fazer ao vivo, e, entre outras coisas, porque claramente fica uma exposição mais tranquila. Nós trabalhamos muito tempo online, né, durante o período da pandemia, e, enfim, deu para trabalhar, né, na rádio, na TV, mas, para mim, sinceramente, não é a mesma coisa. Não é. Tanto que, assim que a pandemia foi relaxada, os controles foram relaxados, assim que deu, eu voltei para a redação, que é um ambiente muito criativo, muito animado. E, por outro lado, eu tenho eu não sou advogado, eu cheguei a estudar direito, mas não me formei, mas eu tenho uma família de advogados, meus primos, meu avô, meus tios, e tem até um primo que agora acaba de ser desembargador aqui de Campinas, o Zé Henrique Rodrigues Torres, que é primo irmão, filho de um irmão da minha mãe. Então, digamos assim, eu tenho relações familiares
com a categoria, com o mundo jurídico. E, além disso, é claro, do ponto de vista da ciência, do estudo, da economia, a gente frequentemente lida com as questões jurídicas. Por exemplo, a preparação dos planos econômicos, os planos de reforma econômica, eles são uma engenharia econômica e uma engenharia jurídica, né? E talvez a engenharia jurídica seja a parte mais importante. Rapidamente, eu conto que eu participei estava no governo na época em que foi lançado o Plano Cruzado, de 1986. Até escrevi um livro sobre esse assunto. O livro chama-se Aventura e Agonia, Bastidores do Cruzado, e que conta como a história se desenvolveu. E o pedaço que eu queria contar é que um grupo de economistas fez todo o projeto do plano que mudava a moeda. E, ao mudar a moeda, mudava automaticamente todos os contratos, né? Se tinha contratos em cruzeiro, todos os contratos passariam para uma nova moeda, um novo parâmetro econômico. Isso significa que todos os contratos vigentes no país seriam alterados. Eu me lembro que, quando o grupo de economistas, a gente se reuniu com o que era, então, o advogado-geral da União, que era o doutor Saulo Ramos, grande advogado, chegou para a gente e falou, bom, como é que é o plano? Aí explicaram para ele o plano, ele falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem mudar a moeda, vocês querem mudar todos os contratos vigentes no país por decreto? Por um decreto do presidente da República? Os economistas, sim, senhor, é isso mesmo que nós queremos. Vocês ficaram loucos, isso aqui é absolutamente impossível, não tem a menor possibilidade. Como é que eu vou mudar todos os contratos do país num dia só, na calada da noite? Por decreto não pode, de jeito nenhum não pode. Mas, doutor, o senhor veja, a inflação está batendo 15% no mês. Está batendo 15% no mês. Se você analisar, a gente vai ter uma inflação para cima de 500% no ano. Isso vai destruir a economia e tal. Bom, aí ele falou, vou pensar. Aí sabe como é que é, né? Vocês, advogados, então, vou pensar. Aí, lá pelas tantas, ele volta, um dia depois ele volta dizendo o seguinte, bom, está em vigor, e estava em vigor ainda, a Lei de Segurança Nacional, que era da época do regime militar. E a Lei de Segurança Nacional dizia que, diante da ameaça, não nesses termos exatamente, mas a ideia é que, diante da ameaça de um caos social e econômico, o governo federal, o presidente da República, poderia legislar por decreto. Aí, bom, então, você já imagina, uma inflação de 500% ao ano cria um caos social, não cria? Cria. Então, é um caso de segurança nacional, certo? Certo. Então, pode fazer por decreto. Bom, aí foi feito por decreto, todos os contratos, as moedas foram alteradas de um dia para o outro, estabeleceu-se o congelamento de preços, e a coisa funcionou por uns 3 meses, talvez, né? Porque aí os preços foram congelados, e vocês sabem, aí, aqui já falando um pouco de economia, quando você congela os preços, o que acontece? Quando o preço congelado está fora do preço efetivo de mercado, o produto desaparece, óbvio. O produto desaparece porque ninguém é obrigado a vender um produto com prejuízo. Então, os produtos começaram a desaparecer, vieram as crises seguidas, e aí se desfez o congelamento, a inflação voltou para 15% ao mês, enfim, foi um desastre absoluto. E aí, as pessoas, os economistas vieram a aprender. Isso foi em 86. Até a introdução do real, nos anos 90, nós tivemos 6 moedas, 6 trocas de moedas, todas elas atabalhoadas, até que chegou o Plano Real. E o Plano Real foi feito com uma extraordinária segurança jurídica. Não sei se vocês se lembram, tem gente muito jovem aqui, mas foi criada primeiro uma unidade real de valor, o RV.
ela foi criada por projeto de lei, aprovada e votada no Congresso Nacional. Essa URV criava um período de transição da moeda antiga para a moeda nova e estabelecia regras de transição dos contratos. Durante um certo tempo, valiam os 2 contratos nas 2 unidades de moeda, até que a unidade real de valor acabou se impondo, porque a ideia era de que a moeda de melhor qualidade acabaria prevalecendo sobre a moeda de pior qualidade. Então, nós tínhamos 2 moedas, uma unidade real de valor, indexada ao dólar, e uma moeda inflacionária. Os contratos foram migrando paulatinamente para a unidade real de valor. Tanto que, quando foi introduzido o real à moeda, os contratos todos já estavam na nova moeda. E foi tudo feito dentro de um clima de absoluta segurança jurídica. Nada foi feito às escondidas, às pressas, quer dizer, todos os passos do real foram aprovados pelo Congresso Nacional, e isso, então, é que deu a segurança ao plano, e nós estamos com o real até aqui. Tem um pouco de inflação, um pouco menos de inflação, e a gente veio até aqui. Tudo isso para mostrar que a economia é uma das questões essenciais para o funcionamento, o bom funcionamento da economia, é a segurança jurídica. Isso em todos os aspectos, em todas as relações econômicas e sociais. Hoje está muito desenvolvido a doutrina, a teoria, enfim, as doutrinas do direito econômico, né, que foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos, na Europa e tal, e hoje está bem desenvolvido também entre nós, que é como olhar para as questões jurídicas, tendo um background, um ponto de vista de funcionamento da economia. Isso aqui é importante, porque nossos parlamentares, por exemplo, nossos deputados, têm a mania de criar leis que não têm a menor substância concreta, quer dizer, leis inaplicáveis, leis que não funcionam. Bom, isso dito, eu queria dizer, então, que a minha participação aqui faço com muito gosto, porque eu tenho empenhado bastante nessas questões de segurança jurídica das relações econômicas. Então, eu tenho meia hora, eu queria rapidamente mostrar para vocês o panorama da economia mundial e o panorama da economia brasileira. Começando pelo panorama da economia mundial. Como é que é? Vocês têm aí? Me desculpe, isso aqui está em inglês, é o quadro do último relatório do Fundo Monetário Internacional. E, como vocês podem ver ali, qual é o propósito, né? É mostrar que esse ano de 2023, que são ali as barrinhas do meio, elas mostram uma clara desaceleração das economias em relação ao ano anterior. Você pega aqui, o crescimento da economia mundial foi de quase 3,5% ano passado, cai esse ano e volta a crescer um pouco o ano que vem. 2020 e 2021 foram os anos da pandemia, então foram anos extremamente... Enfim, as economias pararam. Então, aí houve uma recuperação a partir de 2022 e, depois de 2022, o que nós estamos tendo agora é uma desaceleração. Repara ali, Estados Unidos, o euro, o único país que ainda mantém um ritmo mais forte de crescimento é ali o países emergentes e a Ásia, que ali está a China, nós vamos ver depois, mas o padrão, de um modo geral, reparem, é um ano de crescimento menor em relação ao ano passado. Isso e por que isso está acontecendo? Nós já veremos. Aqui nós temos os dados pegando por algumas economias que eu queria ressaltar. Reparem que a economia mundial, output, a produção mundial, né, o PIB mundial, ele tem aquela forte recuperação de 2021, mas essa recuperação de 2021, ela é artificial, porque ela vem de zero de 2020, que foi o período da pandemia, que a economia simplesmente parou de funcionar. A economia para de funcionar, no ano seguinte você tem um crescimento, volta a funcionar, você tem um crescimento expressivo, mas depois volta ao padrão clássico, que é a economia mundial, que é crescer em torno de 3%, e seria bom, digamos, um crescimento bom, um crescimento de 3,5% do produto mundial é considerado um valor positivo. Então, 2022 voltou, e 2023 está essa desaceleração, que vocês reparem, ela ocorre no mundo inteiro. A China, ela desacelera também em relação aos padrões tradicionais,
mas tenta salvar um crescimento de 5%, e a América Latina, para variar, está bem atrasado, reparem ali, né? América Latina estando com, aqui, ó, reparem aqui, América Latina com a média de 3,1 aqui nesse ano e também 1,2 no ano de 2023, em grande parte puxada para baixo pela economia brasileira. Então, aqui nós temos esse padrão, uma economia que recuperou 2021 e 2022, desacelera em 2023 e volta mais ou menos em 2024. Qual é a causa dessa desaceleração? Ela está aqui nesse próximo quadro, que é a inflação. Reparem aqui, nós estamos falando da pandemia aqui, 2020, né? A inflação vai a zero, praticamente zero, ou entre 0% e 2%, pelo óbvio, quer dizer, quando você suspende todas as atividades econômicas, ninguém compra, ninguém vende, a não ser o essencial, os preços simplesmente desabam, e foi o que aconteceu aqui com as economias. Então, repara, nós estamos aqui falando dos países de renda média, Estados Unidos, Europa e o Brasil, que é essa linha verde. Mas repare que o padrão é o mesmo. Ó, todo mundo tem uma inflação bem zerada aqui, aí ela dispara e agora a inflação está começando a cair. Como dizia o Fernando, por que a inflação está caindo agora? Por causa das taxas de juros. Reparem aqui, isso aqui é taxas de juros de curto prazo, aquelas que são fixadas pelos bancos centrais do mundo afora. Então, vocês reparem, as taxas caíram aqui para perto de zero, né? Quando houve o problema da pandemia, a economia parou, o que faz o Banco Central? Põe a taxa de juros zero, bem pertinho de zero, porque, evidentemente, para estimular o que for possível os negócios. Então, aqui as economias avançadas, repare que o movimento é exatamente o mesmo, né? A taxa de juros vai lá embaixo e depois a taxa de juros passa a subir. E é esse o momento em que nós nos encontramos agora, em que as taxas de juros estão subindo no mundo todo para controlar uma inflação que apareceu pós-pandemia. Essa inflação que apareceu pós-pandemia, ela se deve a alguns fatores importantes. Um deles, como o Fernando falava, é a enxurrada de dinheiro que foi para a economia e que sim virou uma inflação de demanda. Se me permite um exemplo familiar, né, um dos meus filhos morava nos Estados Unidos nesse período e tem um salário bom, renda classe média, mas ele recebeu 2 cheques do governo. Um cheque do Trump, não me lembro o valor exato, mas o primeiro cheque, o cheque do Trump, virou uma academia de ginástica na garagem da casa dele. Comprou aparelhos, aquelas bicicletas e tal. Depois, passou um certo tempo, a economia andou lá, veio o cheque do Biden. E o cheque do Biden, ele reformou todo o jardim, construiu uma churrasqueira e tal, não sei o quê. Em outras palavras, virou demanda pura. Certo? Quer dizer, o dinheiro entrou e virou demanda pura. E foi exatamente o que aconteceu no conjunto da economia americana. O governo distribuiu dinheiro para as famílias e para as empresas. E, no caso das empresas, com muita frequência, para salvar as empresas da falência, como foi o caso de empresas automobilísticas, né? O governo praticamente comprou ações das empresas, esperando que elas voltassem, e agora está vendendo essas ações. Mas o fato é que essa forte injeção de dinheiro na economia fez com que as famílias gastassem esse dinheiro, era exatamente o propósito mesmo, que as famílias gastassem esse dinheiro e sustentassem um determinado nível de consumo. Na medida em que a economia começa a voltar ao normal, e voltam às atividades na área de serviço, que é o presencial, então você já tinha uma demanda mais aquecida na área do comércio varejista, do comércio das famílias, passou a ter uma demanda mais aquecida na área de serviços, que é o presencial. Turismo, viagens internacionais, hotéis, shows, né? Enfim, toda a área de serviços que volta a funcionar e que acrescenta a demanda. E, além disso, com juros a 0%, 1%, 2% ao ano, as companhias todas foram estimuladas a tomar financiamento e
investir em alguma coisa, assim como as pessoas aqui no Brasil foram estimuladas a tomar financiamento no crédito imobiliário, que ficou muito, muito, muito barato. Então, nós saímos da pandemia com bastante dinheiro na economia e demanda voltando aos níveis pré-pandemia. Isso deu inflação. Além disso, a inflação ocorreu por outros dois fatores. Um deles é a que a gente chama de disrupção das cadeias produtivas. Como toda a economia parou, quando voltou a funcionar, aí voltou a funcionar a fábrica de automóveis aqui no interior de São Paulo, mas precisava do chip, que é produzido em Singapura. Chip esse que vinha no Brasil em containers, que não estavam em Singapura, estavam parados na África, porque, quando veio a pandemia, eles foram parados da África. Então, não tinha o navio, não tinha o container e tal. Então, essa disrupção da cadeia produtiva fez com que faltassem produtos intermediários. E esses produtos intermediários subiram de preço, o frete subiu de preço, navio, com aluguel de navio, etc., tudo subiu de preço por causa dessa desorganização do mercado. E um terceiro fator foi a guerra, a invasão. Quer dizer, quando já estavam esses dois fatores ocorrendo, veio a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e que pega em cheio algumas coisas, porque a Rússia é grande produtora de petróleo e gás, a Ucrânia é grande produtora de alimentos, trigo, milho, e a produção, a exportação desses países foi, de algum modo, ou totalmente interrompida ou radicalmente diminuída. E isso fez com que aumentassem os preços de alimentos e de combustível, do gás e do petróleo, que são, não é preciso dizer, itens essenciais, e o aumento desses itens provoca aí uma inflação em cadeia. E, nesse momento, o que está acontecendo? Nesse momento, os bancos centrais do mundo todo estão elevando as suas taxas de juros para tentar reduzir a inflação. E é uma operação, não é uma operação simples, porque surgiu, no meio disso, no meio da elevação da alta de juros, surgiram problemas alguns problemas no sistema financeiro e no sistema varejista. Quer dizer, empresas que vieram a falir ou então estão em dificuldades, lá fora e aqui dentro, e essas dificuldades dos sistemas financeiros nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, 2 bancos quebraram, simplesmente quebraram, porque, enfim, estavam financiados a um juro baixo e tiveram que tomar dinheiro a um juro caro. Então, a desancoragem, quer dizer, desancorando da taxa de juros, os bancos foram pegos, eles estavam financiando a 2 e tendo que tomar dinheiro a 4, 5, claro, entraram em dificuldade de quebrar. O que fez o Banco Central Americano, já com a experiência dos anos anteriores, resgatou os bancos e tal. E, no meio disso tudo, aparece o problema dos bancos alemães, que aí não é só um problema de desancoragem, mas um problema também, no caso do Deutsche Bank, que é uma dificuldade enorme que vem tendo há muitos anos, o Credit Suisse, aliás, uma dificuldade que vem tendo pelo menos há uns 10 anos que o banco vem enfrentando dificuldades. Então, surge aqui um problema financeiro, e em meio ao programa de combate à inflação. Na minha opinião, os bancos centrais têm trabalhado corretamente, com a seguinte perspectiva: o banco não quebra, melhor dizendo, o banco quebra, mas não os seus clientes. Então, por exemplo, os 2 bancos lá norte-americanos, 2 bancos médios, o banco fecha, mas os clientes, os depositantes, são resgatados por um fundo garantidor parecido com o nosso aqui. E, além disso, no caso, o fundo garantidor lá deles garantia depósito até $250 mil, e o Biden mandou pagar acima de $250 mil, enfim, resgatou todos os clientes e credores do banco. Então, na Europa está se fazendo a mesma coisa, a ideia não pode quebrar banco. Por que se fala isso? Porque vocês se lembram da crise de 2008, 2009, que o Banco Centro-Americano teve a ideia estúpida de dizer, não, tem que haver um exemplo, um banco tem que quebrar. E deixaram o Lehman Brothers quebrar, porque dizendo que aqui é coisa séria, o banco quebrou e tal, não sei o quê. E o banco quebrou e provocou aquela crise mundial. Agora criou medo, que o pessoal já sabe que o banco não pode quebrar. Não por causa do banqueiro, mas por causa dos seus clientes, dos seus depositantes, etc.
como, aliás, foi feito no Brasil na época do Proer, né? Que foi feito direitinho. Por quê? Porque você resgatou os clientes, mas os donos perderam os bancos, né? O dono do Bameridos perdeu o banco, a família Magalhães Pinto perdeu o banco, como é que chamava? Banco Nacional, quer dizer, os banqueiros perderam os seus bancos, mas os bancos foram resgatados de algum modo, né? Aquela ideia boa que eles tiveram de separar a parte boa da parte podre fica com o Banco Central, que vai administrando e vende, a parte boa é vendida para o mundo, enfim, foi uma boa operação. E agora é a mesma coisa que está sendo feita no mundo todo, né? Você pega o banco, separa a parte podre da parte boa e tal, e resgata os clientes. Então, o que está acontecendo hoje na economia mundial é que os bancos centrais estão elevando os juros para esfriar a atividade econômica e, assim, domar a inflação, mas no momento em que tem um risco de crise financeira, está sendo controlado até agora, e no momento em que há a preocupação de não jogar o país na recessão. Então, Banco Central é um ajuste fino, que você tem que derrubar a inflação, mas você não pode derrubar a inflação e jogar o país na recessão. Então, você tem que fazer, como eles falam, soft landing, quer dizer, a economia desacelerar lentamente até um nível que seja razoável de inflação. Meta de inflação dos países desenvolvidos é 2%, nos países emergentes é entre 3% e 4%. Então, o objetivo é chegar a essa meta, mas com o tempo. Quer dizer, a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%, a inflação núcleo está rodando a 6%, e a taxa de juros está a 5%. Aí você fala, bom, tem que botar a taxa de juros a 10%. Sim, mas aí derruba a economia como um todo. Então, o que eles estão achando? Você vai elevando a taxa de juros aos poucos, a inflação vai convergindo para a meta, não imediatamente, mas num horizonte, que chama na linguagem do Banco Central, no horizonte relevante, que é sempre 18 meses à frente. Então, a ideia é botar a inflação na meta em 2024. Bom, é isso que está ocorrendo no mundo todo. Semana passada, o Banco Central americano e o Banco Central europeu subiram suas taxas de juros, assim como o Banco Central brasileiro. Agora, passamos, então, ao Brasil. Então, nós temos aqui alguns indicadores importantes que contam mais ou menos a mesma história. Vocês reparem aqui, queria mostrar primeiro aqui a taxa de juros. Vocês reparem, a Selic, a taxa básica de juros, ela cai para 2 em 2020, que é o auge da recessão com a pandemia, e depois a taxa de juros volta a subir, por quê? Está lá na primeira linha, que é a IPCA, que é a inflação. A inflação vai para 4, aí em 2021 a inflação vai para 10, ela acelera na saída da pandemia, a inflação acelera fortemente. Então, o que aconteceu? A taxa de juros estava no chão, né? E aí agora a taxa de juros sobe para combater a inflação, e vocês reparem que está funcionando. A taxa de juros foi, pegar aqui, a taxa de juros foi a 13, estava 2, 9 e 13. A inflação estava 4,5, compatível, foi para 10, e agora está rodando aqui, foi 5,79, e agora aumentou de novo, está rodando a 6 aqui. Essas linhas aqui, essas colunas aqui do lado direito, obviamente, são projeções, né? E essas projeções são projeções do setor privado da economia. Como é que funciona isso? É parte do ritual do regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação, o governo, no caso do governo brasileiro, o Conselho Monetário Nacional estipula metas de inflação para daqui a 3 anos. Então, nós temos metas de inflação para 23 e 24 já definidas. E cabe ao Banco Central, manipulando a taxa de juros, estabelecer, colocar a inflação na meta num horizonte de vários meses. Agora, é preciso que a meta de inflação tenha credibilidade, isto é, que o mercado acredite o mercado e os agentes econômicos acreditem que o Banco Central está a sério quando está querendo levar a taxa de inflação à meta. E como é que o Banco Central mede isso? Ele consulta o setor privado da economia, e consulta de uma maneira formal.
Esse aqui é o relatório Focus do Banco Central, que a gente chama também de relatório de mercado, que funciona da seguinte maneira. As instituições financeiras do país, elas têm departamentos econômicos, tem economistas e tem operadores. Tem os economistas que fazem as análises e os operadores que estão no mercado. Mas, de todo modo, é importante que essas instituições tenham uma opinião, um cenário para a economia e trabalham com esse cenário. Então, você pega um banco, ele vai fazer a sua carteira de empréstimos, ele tem que calcular quanto que vai ser a inflação, né? Porque eu vou fazer um empréstimo para 12 meses, eu tenho que saber quanto que vai ser a inflação de 12 meses e botar a taxa de juros em cima. Então, o banco está sempre calculando esses parâmetros. Então, o que faz o Banco Central? Todas as semanas, as instituições financeiras, as principais consultorias do país, departamentos econômicos de faculdades, enfim, instituições públicas e privadas que fazem cenários, trabalham mais ou menos com o mesmo modelo do Banco Central e toda sexta-feira mandam para o Banco Central, toda sexta-feira, sagrado, mandam para o Banco Central os seus cenários, os seus parâmetros. O Banco Central tabula isso tudo no fim de semana e, da segunda-feira, às 8h30 da manhã, está lá no site do Banco Central o relatório de mercado. Então, isso aqui, o que é? É o que pensa o setor privado de fora do Banco Central, fora do governo e fora do Banco Central. Então, é o que a gente chama aqui o consenso do mercado, o consenso dos agentes econômicos, é isso que vocês estão vendo ali. E, reparem, nós estamos, a previsão é de uma inflação de 6 esse ano, e subindo, a inflação ela caiu aqui, ela deve cair um pouco mais agora esse ano, mas ela volta a subir no segundo semestre deste ano, e a taxa de juros, que está em 13,75, ela é esperada que ela caia no final desse ano a 12,75. Então, tem essa polêmica que vocês estão vendo aqui entre o presidente, o governo e o Banco Central, que é uma polêmica onde o Banco Central, o presidente, o pessoal do governo diz assim, eu quero saber de onde que ele tirou da cabeça que a taxa de juros é de 13,75. Não tirou da cabeça, não é achismo. Se vocês forem olhar as minutas do Banco Central, as atas, lá está tudo explicado por que a taxa de juros foi a 13,75. Porque não importa para o Banco Central a inflação corrente, a inflação de hoje. Não basta se dizer, olha, a inflação está caindo, então o Banco Central pode baixar a taxa de juros. Não, não é assim que funciona. Funciona se eu quero saber como é que está a inflação no ano que vem. Cada esse ano já foi, não tenho como mexer nela, né? Eu tenho que saber como é que vai estar a inflação no ano que vem. E se a inflação no ano que vem, a expectativa de inflação está em alta, o que eu faço? Eu tenho que subir juros. Tenho que subir juros por quê? Se a expectativa de inflação está em alta, e essa é uma teoria desenvolvida no mundo inteiro, né? Se o setor privado tem a expectativa de que a inflação do ano que vem, deste ano, vai ser 6%, como é que trabalha o empresário, como é que trabalha o banco, como é que trabalha? Colocando nos seus preços uma inflação de 6%, colocando hoje uma inflação de 6%. Você vai no banco tomar um financiamento, ele vai te pedir a inflação mais um tanto. E qual a inflação? Vai te pedir 6%, que é o consenso. E o 6% está claramente fora da meta. A meta para 2023 é de 3,25%, com intervalo de 4,75. Tu vai a 6, olha, o teto da meta é 4,75, a inflação, a expectativa de inflação é de quase 6. Ou seja, a inflação está fora da meta. Como diz o Banco Central, a expectativa de inflação está desancorada. Quer dizer, as pessoas não estão acreditando que vai dar inflação de 3,25. E o governo, do seu lado, contribui para essa instabilidade, ao atacar o Banco Central, ao atacar o regime de metas, na base... não, você pode criticar as decisões do Banco Central e as coisas mais discutidas em economia são justamente as decisões do Banco Central. Mas não pode ser na base do achismo, entendeu? Eu acho que a taxa boa é 12. Mas acha como? Se você for olhar nas atas do Banco Central, tem toda a explicação. Por que a inflação, a taxa está em 3,75? Porque a projeção de inflação para o ano que vem está 6. Está 6 de inflação no ano que vem. E se a inflação
está alta, para a inflação desse ano está prevista para 6, como é que eu derrubo essa inflação para 3,25 e 3? Só pode ser com uma taxa de juros bastante elevada. Essa é a única solução. E isso é um cálculo que se faz considerando a inflação, considerando o crescimento da economia, considerando o dólar, considerando a capacidade de crescimento da economia brasileira. O que os bancos centrais buscam sempre é o que chama de taxa neutra. O que é a taxa neutra? É aquela que mantém a inflação controlada e, ao mesmo tempo, permite o crescimento econômico. É um pente fino, é uma sintonia fina para chegar a isso. No momento, momento em que as coisas ficam totalmente desancoradas, por exemplo, pandemia que dá uma recessão total, taxa de juros zero, taxa de juros real é zero. No momento em que dá uma inflação muito elevada, a taxa real de juros tem que subir, e é isso que acontece, conforme cálculos bem definidos. Eu escrevi uma coluna dizendo o seguinte, olha, o governo fica gritando contra o Banco Central e tal, mas ele só tem um jeito de obrigar o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros. Qual é esse jeito? Mudar a meta. A meta está fixada pelo Conselho Monetário Nacional em 3,25 e 3. Se o Conselho Monetário Nacional, que é integrado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Então, 2 ministros e o presidente do Banco Central. Está 2-1 para o governo. Então, basta reunir o Conselho Monetário Nacional e dizer, olha, a meta de inflação para 2023 passa a ser de 6%. Então, já está na meta. Já está na meta, o Banco Central já pode começar a reduzir a taxa básica de juros. Mas ao dizer que a inflação é 6, o que eu estou dizendo? Gente, o piso da inflação agora é 6. Então, todo o agente econômico vai trabalhar com inflação piso 6. E aí entra em vigor a outra coisa que acontece no Brasil, que tem a ver com o direito, que são os muitos contratos indexados no Brasil, preços indexados à inflação passada. E aí, a inflação do ano determinado acaba sendo a inflação do ano passado mais os fenômenos deste ano. Então, o que fica? A inflação adquire uma dinâmica de alta. A inflação sempre ela acaba sendo a do ano passado, mais um tanto que são os fenômenos deste ano. Então, se ela for 6 esse ano que vem ela vai ser 7 e pouco, 8 e tal. Esse é o risco de você segurar a inflação artificialmente, né? Que seria, no caso, você fazer uma mudança intempestiva da meta de inflação. Ou seja, provocaria mais inflação. Você acabaria gerando uma inflação mais alta, de 6, depois de 7, depois de 8. E tem economista que diz que não tem problema nenhum, que um país emergente, um país em desenvolvimento, pode ter inflação alta, que é assim mesmo que acontece, paciência e tal, aí vai indexando, etc. Só que aí é uma experiência que nós já tivemos no Brasil. Né? Já tivemos salários indexados anualmente, depois semestralmente, depois trimestralmente, e depois mensalmente. E mesmo com o reajuste mensal de salário, indexação mensal de salário, o salário sempre estava atrás dos preços. Por quê? Por óbvio, né? O cara do supermercado pode reajustar o preço todo dia. E o salário reajusta, na melhor das hipóteses, de mês em mês. Ou seja, o salário sempre vai perder da inflação. A inflação ela é particularmente destruidora para as famílias mais pobres que não têm condições de resistir à alta de preços, de fugir da alta de preços. Né? Nos tempos de inflação muito alta, o que acontecia? Os preços subiam justamente no período de 1 a 5 do mês, que é quando saíam os pagamentos. Os pagamentos dos salários eram pagos no dia 1 ou dia 5, entre 1 e 5 os preços todos subiam no supermercado, depois caiu. Certo, era a dinâmica perversa da inflação contra as famílias mais pobres. Então, acho que a gente já devia ter criado no país a convicção de que o pior inimigo é a inflação. E não pode deixar a inflação escapar, e vale a pena fazer um sacrifício de 1, 2 anos de crescimento baixo para manter uma inflação de longo prazo. E nós sabemos disso. Quando o real botou uma inflação estabilizada em nível baixo,
houve ganho de renda para toda a população. Houve ganho de renda para toda a população, com a inflação baixa, que as pessoas puderam se organizar, etc., etc. Né? Puderam organizar suas finanças, puderam fazer poupança e assim por diante. Então, esse é o quadro da economia brasileira para esses próximos anos. Inflação ainda alta de 6%, o dólar mais ou menos nessa faixa. Aqui tem uma brincadeira, né? Isso aqui está dizendo, dólar em dezembro. Essas expectativas aqui estão dizendo que no dia 31 de dezembro de 2024, o dólar vai estar a 5,30. Aqui, o dólar dezembro, 5,30. Qual é a chance disso aqui dar certo? Zero. Zero. Acho que o cara vai acertar hoje a taxa de juros de 31 de dezembro de 2024. Zero. Mas, então, por que a gente usa isso aqui? Porque, se vocês olharem, o que esses números estão nos dizendo é que o mercado espera uma taxa de juros estável nessa faixa aqui. 5,30, 5,20, 5,17, 5,32, conforme o ambiente político, conforme a situação econômica e tal, mais a taxa de juros rodando aqui nessa faixa. E é uma taxa de juros que eu diria a você que é uma taxa que está errada do ponto de vista econômico. Errada por quê? Porque o Brasil tem reservas em dólar de mais de 300 bilhões, a dívida externa do governo brasileiro é menor do que as reservas, então o Brasil é credor em dólares no mercado internacional, então não tem crise cambial no Brasil, ao contrário da Argentina. A Argentina tem dívida de 50 bi e reservas de 2, está quebrada, né? O caso brasileiro é o contrário, a dívida externa brasileira é menor do que as reservas, então não há crise cambial à vista. E o comércio externo brasileiro gera um superávit aqui, ó, 60, 50, 57, 53 e tal. O comércio externo brasileiro tem sido superavitário ao longo de muitos anos, o que permite ir acumulando dólares. Isso aqui depende de investimento direto no país, que está na faixa de 80 bilhões de dólares. Quer dizer, mesmo o Brasil tendo baixo crescimento, como vocês estão vendo aqui o PIB, ó, 1,2, que é o ano da recessão, da pandemia, 4, 2,9, 0,9 e tal, o Brasil tendo baixo crescimento, ele ainda atrai investimentos externos, por ser uma economia muito grande, uma economia de 10 trilhões de reais, né? É uma economia grande que acaba oferecendo muitas oportunidades, mesmo assim. Porém, como vocês notam aqui, ó, o PIB, né, o quadro seguinte mostra um problema de longo prazo da economia brasileira, que é este aqui, ó. Dois quadros que eu tenho, você pega a inflação trimestre contra o trimestre do ano anterior e pega agora variação trimestral, trimestre contra trimestre imediatamente anterior. O que é o comum aqui? Ó? A gente não sai do 1%. Cai aqui, aqui, né? Ou seja, o Brasil tem claramente uma baixa capacidade de crescimento econômico. Está aqui, uma capacidade estrutural baixa. Por que está essa capacidade baixa? Repare, ao longo de anos, aqui a gente pega vários governos, ó, 19, recessão, aí vai, a recuperação da pandemia, e aí volta. E as previsões para este ano, crescimento de 0,9, 1 e pouco ano que vem e tal, mas a gente não sai da armadilha do 1%, a armadilha do baixo crescimento. O que explica isso aqui? Quais são os problemas estruturais da economia brasileira? E, com isso, eu encerro aqui, que os problemas estruturais da economia brasileira. Ajuste fiscal, temos falado disso, o governo diz que vai fazer um novo arcabouço fiscal. Por que isso é tão importante, essa história de arcabouço fiscal? Porque é o controle das contas públicas. A dívida do governo brasileiro, representa mais de 70% do PIB. E o governo gera déficits todos os anos. Então, todo ano gerando um déficit operacional, tem gerado, o que acontece? Termina o ano, se arrecadou 10, gastou 12. Como é que você paga esses 2? Tomando dinheiro emprestado. Ou seja, o déficit de um ano vira dívida no ano que vem. Quanto maior a dívida, maior a despesa do governo com juros, certo? A taxa de juros que a gente paga, compra, a gente ganha nos títulos do Tesouro Direto, são a demonstração de que o governo é um grande devedor, porque o grande devedor está pagando inflação mais 6%. Por quê? Porque ele é um grande devedor, ele precisa de dinheiro para se financiar, então tem que
ir a mercado e pagar essa taxa de juros. Então, é por isso que precisa ter um ajuste fiscal. Tem toda essa discussão sobre método, modelo e tal, não sei o quê, mas, no final das contas, a que se resume isso? Receita e despesa. Tipo, não, eu vou calcular a receita de um jeito. Não, tá bom, calcula como quiser. Mas tem que ter uma relação entre receita e despesa. Você gastou 10, arrecadou 8, faltou dinheiro, você vai ter que tomar dívida. Então, tem que ter uma regra fiscal que elimine o déficit progressivamente. Né? O ministro Haddad diz que ele vai zerar o déficit em 2 anos. O déficit previsto para esse ano é de 200 bilhões. E para o ano que vem, 100. Ele disse que no outro vai zerar o déficit em 2. Para zerar o déficit em 2 anos, quer dizer, fazer uma economia de 200 bilhões em 2 anos, ele vai precisar de um baita aumento da carga tributária e um baita corte de despesa. E quando a gente olha para o governo, ninguém fala em corte de despesa, a não ser o próprio Haddad. Todo mundo, o resto, é gastar, 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 a começar pelo presidente da República. Né? Então, o Banco Central diz o seguinte, né? Olha, a dívida elevada, o gasto público elevado é inflacionário, gera inflação. Então, se o gasto público está elevado e está gerando déficit e dívida, a taxa de juros fica mais alta. Se o governo me der uma política fiscal conservadora, eu posso baixar os juros. Quer dizer, o que não pode é a política monetária numa direção, a política fiscal em outra. Quer dizer, a política monetária é restritiva, a política do governo é expansiva. Não dá certo. O juro tem que ser mais alto do que deveria, porque está sendo expansivo. A mesma coisa em relação ao dólar. Considerando a estrutura das contas externas brasileiras, o dólar vale menos de 5, vale 4,5, considerando... Por que ele vale mais? Por causa dessa tremenda instabilidade econômica gerada pelo governo e pelos parlamentares. Então, é isso que está acontecendo. Como vocês sabem, não vou me alongar, precisa de uma reforma tributária, porque o sistema tributário brasileiro é louco. Né? Se a gente chamasse aqui uns especialistas no mundo inteiro e falasse, vai lá no Brasil e faz um sistema tributário horroroso, eles não conseguiam fazer o que tem aqui. É pior, é pior do que é um dos piores sistemas tributários do mundo. Isso não é força de expressão, é um dos piores sistemas tributários do mundo, o sistema brasileiro, e é completamente difícil de modificá-lo porque envolve receita da União, do governo federal, das prefeituras e a carga tributária das empresas e das pessoas. Então, negociar isso é uma complicação tremenda, mas, enfim, as coisas têm que ser resolvidas. Nós precisamos de mais investimentos do setor privado, porque o setor público, como nós vimos, já está em déficit, então não tem dinheiro, então tem que ter privatização e investimento privado. Escola pública de qualidade, que é isso que vai fazer a diferença a longo prazo, né? Abertura da economia e derrubar a inflação. A abertura da economia que eu falo é deixar que as empresas funcionem o mais livremente possível, tanto as nacionais quanto as estrangeiras, para que o mercado funcione com menos regras e com mais eficiência. Então, esse é o resumo da ópera. O que temos de curto prazo? Nós temos que combater uma inflação que está fora dos parâmetros e é prejudicial à maioria da população. E o que nós temos que fazer a longo prazo, médio e longo prazo? Nós temos que reformar o sistema de tributos, que é complicado, e temos que garantir uma retomada de investimentos privados. E, se quiserem mais longo prazo ainda, nós temos que ter uma escola boa, porque a economia moderna é uma economia de tecnologia, conhecimento, inteligência, e, para isso, precisa ter mão de obra muito bem formada e muito produtiva. E o que vai dar isso? O mundo inteiro. Como é que vai? Escola pública de qualidade, isso é metas que nós temos aqui. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença, desejo a todos um bom congresso e acho que vocês vão ter trabalho esse ano. Que aula! Que aula, Carlos. Que aula. Acho que assim, conseguiu dar o alicerce que todos nós precisávamos para agora nós passarmos a discutir a parte jurídica, mas totalmente alinhada à economia. Na verdade, quem assiste enfim, não se aprofunda muito, acha que é uma crítica ao governo, mas muito pelo contrário.
Na verdade, nós sabemos o tanto que deve ser difícil você sentar na cadeira do Jerome Powell, presidente do Fed, e sentar na cadeira do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, principalmente tendo um governo contra ele. Fala, não, desça a taxa de juros. Mas eu vou descer como? Né? Eu entrego os meus relatórios aqui e eu demonstro que eu não posso descer a taxa de juros. Se eu descer a taxa de juros, a inflação vai subir e a inflação vai corroer a renda de todo mundo. Então, acho que um grande avanço que nós tivemos, fundamental, foi a independência do Banco Central. Se nós não tivéssemos a independência do Banco Central, nós estaríamos, desculpa a expressão, ferrados agora, porque sim, nós estaríamos com uma taxa de juros talvez em 12, em 10, com uma inflação para 8, e vamos pensar, pessoal, os contratos de locação são indexados à inflação, combustível, tudo é indexado à inflação. Se a inflação sobe, não adianta você dar crédito mais barato. Você vai dar crédito mais barato, mas você vai ter produto mais caro para ser comprado. Então, eu acho que o recado principal, Carlos, e eu te agradeço muito pela exposição, porque de fato foi uma aula, acho que todo mundo conseguiu entender o que está acontecendo. Acho que o recado dado é tecnicidade. Nós temos que ter pessoas técnicas nas decisões econômicas, porque senão o Brasil volta a ser aquela máquina de remarcar preço diariamente e nós podemos voltar a viver um período muito sombrio que nós vivemos antes do Plano Real. Só para concluir esse ponto que você falou, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, deu uma canetada e falou que o juro do consignado ia ser 1,70. Né? Como, né? Aí dizendo o seguinte, bom, que é consignado, então tem garantia garantia do INSS e tal, então o juro tem que ser baixo. Verdade. Só que eles esquecem de uma outra coisa. Entende? O banco tem um custo de captação. Então, o banco não pega dinheiro a 1,70. Qualquer banco, quando ele vai ao Banco Central tomar dinheiro, ele toma a 2 e tanto, ao mês. Toma pelo menos a 13%, 14% ao ano. Certo? Então, se ele toma a 2, ele não pode emprestar 1,70. É matemático. Tanto que até o Banco do Brasil parou de emprestar. Certo? Então, quer dizer, você faz a conta, quanto que pode ser, quanto que não pode ser. E ontem teve aquela coisa, agora a taxa foi para 1,97, né, que eles queriam ficar abaixo de 2. Aí me perguntaram, vai funcionar ou não? Eu falei, não sei, olha para os bancos. Se os bancos emprestarem, está funcionando. Se os bancos não emprestarem, não funcionou. Molha o dedo, põe para cima e fala assim, 1,95. Mas como? Qual o racional? Não tem racional. É porque eu acho que deve ser 1,95. Bom, muito obrigado a todos. Desculpe a saída francesa. Eu tenho que ir agora para São Paulo fazer o programa ao meio-dia, mas foi com muita satisfação que pude participar aqui do Congresso da OAB Campinas. Muito obrigado a todos e até uma próxima.